Olá, seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada. E você já segue as redes sociais do Femi? Por lá a gente posta vários conteúdos sobre a saúde da mulher e também sobre a prevenção do câncer de colo de útero. Os nossos arrobas são @Femilab no Instagram e @Femilaboratório da Mulher no Facebook. E esse mês de março, a gente vai falar um pouquinho sobre o Março Lilás, sobre a conscientização do câncer de colo de útero, que é o terceiro tipo de câncer mais comum em mulheres na América Latina e no Caribe, sendo responsável por mais de 56 mil casos de câncer. Para isso, a gente vai receber uma ginecologista aqui no nosso programa. E se você acompanha os conteúdos do Femilab, aproveita e coloca o sininho aí na sua plataforma favorita de áudio para você saber toda vez que um novo episódio for ao ar. Eu recebo aqui hoje a ginecologista a doutora Marieta Sodré. Ela tem o título de ginecologista e obstetrícia pela Febrasgo. Ela também é Fellowship de Medicina Integrativa na Universidade da Califórnia, em San Diego. E ela é especialista em antroposofia formada pela Universidade Federal de São Paulo. Marieta, seja muito bem-vinda ao Femilab. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Marieta, eu queria começar falando um pouquinho, já que esse tipo de câncer é tão comum e acomete tantas mulheres, queria saber como que as mulheres podem ter alguns sinais, quando que elas devem se preocupar de pensar em talvez ter um câncer de colo ou alguma coisa que se encaminhe para isso. Então, assim, os sinais e sintomas mais precoces são muito inespecíficos, né? Então, podem ser confundidos com outros tipos de doenças ou desconfortos. Mas, basicamente, sangramento depois da relação sexual, algum tipo de corrimento que tenha um odor fétido, né, que seja desagradável, persistente, e nos sinais e sintomas mais avançados, mais associado à dor pélvica, né, quando você já tem a formação ali de uma massa tumoral, de um tumor que chega a incomodar, né, então esses são os sinais iniciais são bem inespecíficos, os mais, em casos mais avançados são esses que é super importante ficar de olho. Dor pélvica, que você diz assim, é dor ali no baixo ventre. Dor no baixo ventre, exatamente. E pelo que você está falando, esses sintomas aparecem quando a doença já está avançada, mas a doença pode estar ali presente sem ter nenhum sintoma, é isso? Sim, com certeza, né? Então a gente sabe que num primeiro momento você tem a presença do vírus, né? E esse vírus pode ou não causar doença ao longo do tempo. Que vírus é esse? É o vírus do HPV. Né, é o mais associado ao câncer de colo de útero. Né? A gente ouve muito falar agora, né, sobre vacina do HPV, então daqui a pouquinho eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas antes eu queria saber como é que pega esse vírus, de onde que ele vem? Basicamente por transmissão sexual, não só com a penetração, mas também do contato pele a pele ou mucosa a mucosa, né? Então, quando você tem lesão na mucosa, você também é uma área que pode ser transmissível também. E essa lesão que você está falando, ela não necessariamente precisa ser um machucado, né? Às vezes ali do próprio atrito da relação sexual pode ter? Exatamente. Na relação sexual, acabam se fazendo microescoriações, que a gente nem percebe olho nu, mas sim, com certeza tem uma troca ali de fluidos, né? E todo mundo que pega esse vírus desenvolve câncer? Não, é a minoria que desenvolve. Então, primeira coisa é que assim, a gente tem alguns tipos que estão mais relacionados ao desenvolvimento do câncer de colo, outros subtipos de HPV que estão relacionados às verrugas genitais, né? Então, tem um pouco essa diferenciação. E tem uns que estão super associados, realmente são de alto risco para você ter o câncer de colo, e outros não. Né? Então, a presença do vírus não quer dizer muita coisa, mas a persistência dos subtipos relacionados ao câncer, aí sim. E como é que a gente fica sabendo que tipos, ou se a gente tem, ou que tipo a gente tem, dá para saber isso? Então, assim, acho que a mensagem que é muito importante primeiro, como que a gente pode, do ponto de vista comportamental, se proteger? Né? Então, vamos pensar do menos complexo para o mais complexo. Então, primeira coisa, sexo seguro. Né? É a forma mais eficaz da gente ficar longe desse tipo de pepino.
Segunda coisa. Peraí. Antes da segunda coisa. Sexo seguro é sexo com camisinha? Sim, do começo ao fim. Ou coito sempre. interrompido é sexo seguro também? De forma nenhuma, né? Então, lembrando que a hora que a gente tem, no momento da relação sexual, o contato das mucosas e de fricção, você acaba fazendo microescoriações, né? A hora que você faz o coito interrompido, você semi-protege só, né, do momento da ejaculação. Ou seja, significa que você teve todo o contato das mucosas durante toda a relação sexual. Protegeria só para gestação, então, mas para infecções e não protege não super tanto. para gestação, né? Não é um método que a gente super recomenda, né? Enfim, então, sexo seguro, sem dúvida nenhuma. Um outro ponto muito importante, os hábitos, né? Então, a gente sabe que o tabagismo tem uma associação muito importante com HPV, né? Você fica muito mais suscetível às infecções por HPV, né? Uma alimentação adequada, manejo de estresse, cuidar da imunidade, sono, né? Prática de atividade física. Então, isso é muito importante. E por isso que a gente vê casos... realmente números alarmantes de câncer de colo em países em desenvolvimento, que infelizmente uma parte significativa da população não tem acesso ao mínimo, né, que é isso, sono, atividade física, alimentação, manejo de estresse, né, então, e por isso que existe essa associação maior nesses países em desenvolvimento também. E uma doença que seria totalmente prevenível, né? Totalmente prevenível. A gente tem uma estimativa aí que mais ou menos 70% das mulheres que têm câncer de colo não faziam nenhum tipo de rastreamento, né? Ou seja, realmente é quem fica fora. A história natural da doença, ou seja, o tempo de doença que você que leva para você fazer o diagnóstico até você morrer dela é muito largo, né? Então, é muito importante a gente pensar e se conscientizar que, sim, manter uma rotina de consulta no ginecologista, de sexo seguro, de bons hábitos, sim, você pode ter e pode ser curada, né? Sim. Então, falamos de sexo seguro, falamos dos hábitos. Uma terceira coisa fundamental é a vacinação, né? Então, que eu acho que é um bom ponto da gente conversar. Sim. E uma quarta coisa são os exames de detecção precoce, né? Então, entram aí tanto a citologia, que é o Papa Nicolau, quanto o DNA HPV, né? Que você consegue entender ali naquela secreção vaginal se você tem presença do vírus e qual ele é. Né? Então, quando a gente está vendo ali naquela coleta um HPV mais relacionado ao câncer de colo, a gente realmente toma um pouco mais de cuidado. Fica mais alerta. Vamos falar primeiro da vacina? Vamos. Porque a vacina, acho que apesar dela já existir há alguns anos, acho que só nos últimos anos que ela ficou mais popular, que a gente ouve mais falar. Então, eu queria saber, Marieta, primeiro, quem deve tomar essa vacina? Todas as mulheres, os homens também tomam, criança toma. Quando que a gente toma essa vacina do HPV? Então, a vacina do HPV está recomendado para crianças dos 9 aos 14 anos, isso até pelo SUS, né? Então, se você chegar com seu filho, com a sua filha lá, né, que esteja dentro dessa idade, sim, vai tomar a vacina, né? E para mulheres até 45 anos, né? Então, a gente tem uma gama aí muito grande de meninas a mulheres que devem receber a vacina, né? Algumas situações especiais onde você tem algum prejuízo de imunidade também está indicada essa vacina, até para uma faixa etária diferente. Então, mulheres que têm o vírus do HIV, ou mulheres que têm alguma condição de realmente uma imunidade prejudicada também tem indicação de se vacinar. E os meninos também, nessa idade, do 9 aos também, 14? 9 também. aos 14 também. Meninas super e meninos. Importante, né? Você estava falando, Ma, da gente vacinar e as mulheres até os 45 anos, e eu fiquei com uma dúvida aqui. Mulheres que têm parceiro ou parceira fixa também devem tomar a vacina? Ou se eu tiver um parceiro fixo, posso ficar mais tranquila, tô liberada da vacina? Como que é isso? A indicação é que se vacine também, Rê, porque a gente sabe que o vírus do HPV pode ficar inativo por um tempo. Né? Então, existe muito essa conversa de
de repente, tô com essa pessoa há muito tempo e, de repente, né, num rastreio no ginecologista, descobriu HPV, fui traída. Se você coloca no Google, inclusive, HPV e traição, é uma das primeiras coisas que aparece. É verdade. Gente, não coloquem no Google, por favor. Porque é muito comum essa associação, né? Mas, na verdade, é um vírus que pode ficar inativo por um tempo. Então, não existe essa relação direta, né? Todo mundo que seja sexualmente ativo, na verdade, até os 45 anos, as mulheres devem sim vacinar. E, gente, tô fazendo perguntas pra mim aqui, tá? Vocês estão ouvindo aí, mas eu tô fazendo coisas que são dúvidas minhas. Se eu já for vacinada da HPV e tiver um parceiro fixo por um tempo, tô liberada da camisinha, do preservativo ou também não? Na Berlinda, doutora Marieta na Berlinda. Que pergunta difícil. Na verdade, assim, se você é vacinada, tem um parceiro fixo, não usa mais o preservativo, você estaria exposta se, de alguma forma, essa relação for aberta, né? A rigor, acho que tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá bom. Tudo bem, gente, não vamos para temas polêmicos. Ô, Má, você falou um pouquinho aí, né, então, que a vacina ajuda a prevenir, mas você falou também que tem alguns exames que fariam o que a gente chama da detecção precoce, às vezes do vírus, eu entendo até que para ele não virar um câncer, né? Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, acho que começando pelo Papa Nicolau, que é um exame mais conhecido, né? Então, o que é o Papa Nicolau? Para quem tá ouvindo a gente que não desconhece esse exame, o que é isso? Então, o exame de Papa Nicolau é uma coleta, a gente faz no consultório, absolutamente indolor, onde a gente, com uma escovinha muito macia, consegue pegar algumas células ali na transição do colo. Então, assim, a gente imagina que o útero é como se fosse uma pera, né, e o cabinho da pera é o colo. O colo tem uma área de transformação ali, que as células se modificam um pouquinho, né, e essa área onde tem, né, a maior parte dos cânceres de colo são ali naquela região. Então, a gente, com uma escovinha bem macia, a gente passa ali naquela região para pegar algumas células, né, e no meio líquido ou numa lâmina, essas células são analisadas. E né? isso é feito no exame ginecológico, a mulher no exame ginecológico. Isso, importante, né? Uma coleta adequada também, né? Então, mulheres que usaram duchas vaginais, que, né, não se usa ducha vaginal, mas, enfim, ainda tem gente que usa duchas vaginais, que ainda estão perto da menstruação, menstruadas ainda, no final da menstruação, ou seja, que ainda tem sangue, também não é recomendado que faça. De 2 a 3 dias sem ter relação sexual também é importante, né? Então, tudo isso para você ter um material também adequado para você fazer a análise, né? E as meninas devem começar a fazer esse exame logo depois que elas começarem uma atividade sexual? Como que é esse prazo, assim? A recomendação é a partir dos 25 anos, né? Na verdade, dos 25 até os 64, a recomendação da Febrasgo, né? Com relação à coleta do Papa Nicolau. Fazer esse exame. E isso tá dentro do exame de rotina ginecológico ali. A gente vai na consulta do ginecologista, mesmo se não estiver sentindo nada. Mesmo se não estiver sentindo nada. É muito importante também, na consulta ginecológica, mesmo que a gente, eventualmente, não vá acolher o Papa Nicolau por alguma situação, é importante que a gente olhe o colo do útero, né? Olhe a vagina, olha o conteúdo vaginal. Então, muitas vezes a gente já faz esse exame e acaba colhendo o Papa, né, ou o HPV DNA no mesmo momento mesmo. Né? Tá. E você falou, então, que tem o Papa Nicolau e tem esse DNA do vírus. Quando que faz cada um? Ou sempre faz os dois? Então, aí existem recomendações da Febrasgo, existe o que a gente vê na prática do consultório do dia a dia, existe o que o SUS consegue ou não incorporar, né? A hora que a gente pensa em saúde pública, são muitas e muitas e muitas pessoas, então nem sempre a gente consegue fazer o ideal da recomendação, né? A história do HPV DNA surgiu por ser um método muito fácil e simples, até a possibilidade de autocoleta existe, então, né, se você pega uma comunidade que não consegue ter acesso fácil, né, a um centro de saúde, ou que a paciente se sente muito desconfortável de ter essa coleta com um profissional, ela pode também fazer autocoleta, né, então, existem alguns protocolos que a Febrasgo aí recomenda,
Mas a rigor, pelo SUS, a gente vê muito mais a coleta do Papa. Se esse Papa vem alterado, a gente amplia essa pesquisa, né, com uma colposcopia, que é um exame onde a gente vê o colo do útero com uma lente de aumento, e pesquisa se, né, existe alguma lesão, eventualmente faz uma biópsia também, né? Então, isso é o que a gente vê com uma frequência maior. No consultório, eu acho que a gente vai sentindo muito caso a caso, mas tendo a possibilidade de colher, né, para a gente entender qual o vírus que pode estar lá, é muito mais interessante também. E até, acho que pelo que você falou dos sintomas, para diferenciar de outras infecções transmitidas pela relação sexual, né? Sim, porque o sintoma pode ser super parecido, inespecífico, né? Sim, uma vaginose bacteriana, né, que é uma infecção muito comum, né, de flutuação de flora vaginal ali, pode dar um desconforto que, né, enfim, você acha que há algo muito sério acontecendo, é algo muito simples, enquanto que às vezes você tem realmente uma doença no colo, né, causada pelo HPV e você não tem sintoma nenhum, né? Vamos dizer que a gente fez o exame e tem uma alteração ali, tem o vírus do HPV. Sempre que tem o vírus do HPV, eu tenho que tratar ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Então, requer um cuidado a mais, requer que você seja vista com uma periodicidade maior, né? Alguns cuidados também com relação a hábitos e imunidade. Então, não necessariamente a presença do HPV indica tratamento. Marieta, já que você falou do exame do Papa Nicolau e da importância dele, eu queria contar para quem está ouvindo a gente ou também para quem está assistindo, porque aqui no FEME a gente considera esse mês de março um mês tão especial, essa campanha do Março Lilás tão especial que a gente está em vídeo também. Então quem está ouvindo a gente costuma ouvir o FemiLab nos agregadores de podcast. Se você quiser nos ver, esse episódio também está em formato de mesa-cast no nosso YouTube do FEME. Mas eu queria te contar para você que está aí em casa sobre uma campanha que a gente tem no FEME que se chama Papa Nicolau do Bem. Como a doutora Marieta falou, às vezes o sistema público de saúde não consegue dar conta da quantidade de exames, né, que precisariam ser feitos. Então, aqui no FEME a gente entende a importância desse segmento, desse diagnóstico precoce. E a gente tem essa campanha. Qualquer mulher que vier fazer exames no FEME, no mês de março, mas também ao longo do ano todo, pode pedir um voucher na recepção. Qualquer exame que você fizer aqui, você pode pedir um voucher na recepção e doar um exame de Papa Nicolau para uma mulher que você conheça e que esteja precisando fazer esse exame e não está conseguindo fazer por outra via mais rápida. Então, se você quiser mais informações sobre essa campanha, é só entrar lá no nosso site do FEME ou nas nossas redes sociais que você fica sabendo mais sobre isso. E um parênteses também é que eu fiz uma parceria com o FEME ano passado. Olha e eu lá. fiz uma coleta social no meu consultório. Então foi muito legal, obrigada FEME, essas mulheres também agradecem. Chamei um monte de gente bacana que estava sem acesso, enfim, ao SUS, ou estava muito demorado, ou sem condição de fazer. E o FEME também deu uma mãozinha. Muito bom, é isso. Mãozinha com mãozinha a gente chega longe, né, Má? Ô, Má, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do câncer mesmo de colo de útero, né? A gente falou um pouco aí sobre a infecção pelo HPV, a gente sabe que o câncer de colo de útero, 70% das mulheres que têm esse tipo de câncer tiveram a infecção pelo HPV. Então eu queria saber como é que a gente consegue ficar mais atenta para não chegar nesse lugar do câncer, né? Você falou que é uma doença que demora anos para evoluir. Então, o que seria, em linhas gerais, assim, um cuidado adequado, uma vez que eu sei que eu tenho uma infecção pelo HPV? Uhum. Então, é isso, né? Lembrar, primeiro, de sexo seguro. Já tenho HPV, então está liberada a camisinha? De forma nenhuma, né? A gente tem algumas dezenas de tipos de HPV, né? Uns mais de alto risco, outros de risco intermediário ou baixo risco, mas sim, cada vez que você tem uma relação desprotegida, você pode também trocar, né, de subtipos, então isso é muito importante. Então, mesmo tendo HPV, continue se cuidando super. Cuidar muito da imunidade, né, cessar tabagismo imediatamente, mesmo o uso recreativo de maconha, de cigarro eletrônico, de qualquer tipo, né, de tabaco, enfim, estão super associadas também a maior risco de desenvolvimento e persistência da lesão.
né? Vacinar também, mesmo que já tenha, essa é uma pergunta muito frequente. Mas eu já tenho vacina? Com certeza. A gente sabe que a vacina também é um estímulo à imunidade, né? E a presença do vírus, assim como a doença do vírus, é um sinal de uma imunidade deficitária, né? A alimentação, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que hoje é super frequente, você deve ver no consultório também, como existe uma tendência a terceirizar a nossa alimentação por falta de tempo, porque está corrido, porque gosta mais. E, na verdade, quando a gente terceiriza a nossa alimentação, a gente terceiriza uma parte da nossa saúde também, né? O que a gente coloca de combustível tem tudo a ver com o que a gente vai ter de desempenho, de performance da nossa máquina, né? Então, a questão da alimentação é muito importante, comida de verdade, variada, colorida, né? O sono tem um papel muito importante na nossa imunidade também. A coisa de ir trocando, de ir invertendo, né? O sono-vigília traz um prejuízo muito, muito, muito grande para a nossa saúde, né? Então, acho que essa questão dos hábitos é muito importante, de manter a vacinação, manter sexo seguro e manter a rotina também, né, desses exames, né? Então, assim, uma coisa é você ter a presença do vírus, outra coisa é esse vírus conseguir fazer doença no colo, né? Então, a gente só sabe se ele está conseguindo fazer doença por meio desses exames. Então tem que manter o segmento com o ginecologista. Obrigatório. Má, a gente tem um mitos e fatos aqui no nosso programa, eu queria te fazer algumas perguntinhas, então. Vamos lá. Se eu tiver HPV ou câncer de colo de útero, eu nunca mais posso engravidar? Não é verdade. Então, assim, isso é um mito. Então, o que acontece? Se você tiver o câncer de colo, né, depende do estágio que ele tá, a gente cuida em vigência de gestação, né, se for um caso mais avançado. Se for um caso mais precoce, às vezes dá até para fazer esse tratamento pós-parto, né? Tá. Mas hoje no SUS a recomendação é que se colha Papa Nicolau como um dos exames ali do pré-natal, não porque tem alguma interferência da gestação, mas é um momento que você está ali fazendo exames. Então, para a gente não perder uma oportunidade de fazer um diagnóstico, né? Ótimo. Então, não existe uma relação direta, mas caso você tenha câncer de colo, sim, você pode engravidar, com certeza. E as mulheres, depois da menopausa, elas podem parar de fazer o Papa Nicolau? Então, a recomendação é até 64 anos, né? A gente sabe que a menopausa um ano sem menstruar de fato, pode ocorrer ali perto dos 50, 52. Então, elas continuam, sim, um tempo colhendo papas. É importante continuar. E se eu tiver alguma mulher na minha família que já teve câncer de colo, eu preciso ficar mais atenta? Não existe uma relação familiar hereditária do câncer de colo. Está muito mais relacionado à infecção por HPV. Então, a imensa maioria dos casos tem a ver com HPV e não com uma origem familiar. Que você carrega. Não é genético, hereditário. Não. Muito bom. Gente, a gente recebeu aqui uma pergunta de uma ouvinte também, a Paula, e ela disse assim, que ela tem histórico familiar de câncer de ovário. E aí ela quer saber se ela tem mais risco de ter câncer no colo do útero. Não tem, são coisas absolutamente separadas. Mais uma vez, né? O câncer de colo está relacionado ao vírus, à presença e à doença do vírus do HPV, né? Então, isso não se passa, não é hereditário. Então, não existe nenhuma relação entre o câncer de ovário com o câncer de colo. E o câncer de colo não tem uma relação direta de determinação familiar. Exatamente. Ótimo. Gente, a gente nessa campanha do Março Lilás esse ano aqui no FEME, a gente veio com essa campanha que eu achei muito bonita, né? Que é a sua força está no autocuidado. Então a gente, como a doutora Marieta trouxe aqui, acho que muito do nosso cuidado é o cuidado que vem do dia a dia, dos nossos hábitos, de como a gente cuida do que está entrando no nosso corpo, de como a gente cuida também do que precisa sair do nosso corpo, né? Às vezes a gente está cheio de problemas e emoções e pensamentos. Então, acho que isso vale para o Março Lilás, mas vale para qualquer coisa no que se refere à saúde de meninas e mulheres, né? Então, Má, eu queria te pedir, a gente está chegando nos finalmente aqui do nosso programa, mas queria te pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo nesse Março Lilás sobre a importância desse tema, o que você acha que tem que ficar gravado na cabeça das mulheres. Que tem que ficar sexo seguro, bons hábitos, vacinação e exames de detecção precoce. Né? Como se fosse uma cadeira de 4 apoios. 4 apoios.
Se faltar uma perninha, a cadeira cai. Exatamente, mas eu acho que é isso mesmo, né? Acho que é olhar para a nossa saúde como o nosso bem mais precioso, né? E saúde a gente cultiva todos os dias. Muito bom, Má. Para quem tá vendo a gente, quiser te acompanhar nas redes sociais, deixa pra gente aqui seu arroba, por favor. @Marieta Sodré. Muito bom, gente. A Marieta posta coisas ótimas. Eu adoro seguir o perfil dela. Com uma menor frequência do que eu deveria, né? Tá bom, faz parte. E você que tá ouvindo a gente aí, muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que precisa ouvir tudo que tá aqui, encaminha, posta nas suas redes sociais. E se você tem sugestões de temas para os nossos próximos programas, se você tem dúvidas que você queira perguntar, é só mandar um e-mail pra gente. O nosso e-mail é femilab@laboratoriodamulher.com.br. Lembrando que esse nosso Femi aí é com 2 M's. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.